Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você. E já pode aí aumentar um pouquinho o volume do seu rádio, ou você que ouve aí pela internet no seu computador, aumente só mais um pouquinho aí, porque a bênção já chegou, a bênção já está no ar. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 9 da manhã, aqui estamos nós com a palavra profética, a oração do dia, para que vidas sejam alcançadas, abençoadas, salvas, transformadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da oração da fé. E estamos aqui nesta sexta especial, fechando a nossa semana aqui pelo rádio. Agora você que me acompanha pelo nosso canal no YouTube tem também programação tanto no sábado quanto no domingo no YouTube. Mas aqui pelo rádio é de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã. Portanto, se inscreva no canal Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Vamos orar já já. Vamos orar, inclusive, para quem gosta de fazer isso, eu faço isso todo dia aqui pelo rádio, né? Eu separo um copo com água, que água eu tomo mesmo, porque quem fala muito tem que tomar água mesmo, né? A gente usa muita voz, a água é importante para a saúde, mas eu sempre separo para o momento da oração, por isso que eu sou abençoado, né? Eu pego meu copo com água e oro pela água e tomo aqui, e a gente é abençoado. Então separa aí, se for possível, né? Um copo com água, se você está em casa, ou talvez está no trabalho, mas consegue pegar um copo com água aí. A bênção vai te alcançar do mesmo jeito, porém a água vai ser, você vai tomar água hoje em dia, né? Muitos saem para fazer uma caminhada, tem que levar uma garrafinha PET com água e assim vai, né? Então nós vamos orar agora, vamos orar por aqueles que estão pedindo oração pelos enfermos, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão talvez passando um momento difícil de uma luta aí com doenças na família. Então nós vamos clamar ao Todo-Poderoso e eu já peço, né? Eu sei que os ouvintes, uma grande parte dos nossos ouvintes, quando eles ouvem a gente ler aqui, fulano pede oração e tal, então é uma maneira de você entender que você precisa também nos ajudar na intercessão, né? Você nos ajudar, mesmo que você não conheça essas pessoas, né? E não importa, mas elas estão conectadas com a agir de Deus. Aqui a família Agindo Deus, ela reúne pessoas do Brasil, de outras regiões do mundo também, né, por causa da internet. Então a gente alcança pessoas. Quando eu leio a participação de vocês aqui, a participação é pequena em vista da audiência, né? Porque sempre tem aqueles que gostam e podem participar, né? Eu mesmo, quando às vezes estou ouvindo algo na televisão, assim, algum programa legal que eu gosto ali, de repente passa um zap. Eu não passo porque não tenho esse hábito, né? E às vezes sim, às vezes não. O importante é você entender que aqui nós estamos juntos, unidos, como uma grande família Agindo Deus, quem impedirá, né? E se você se considera parte dessa família, você só tem que ser abençoado, e com certeza, né? Abençoado mesmo, né? Então nós vamos clamar ao Todo-Poderoso, nós cremos no poder da oração, da fé, nós cremos em milagres, nós cremos na cura divina. Eu mesmo já fui curado 2 vezes de problema seríssimo no passado e Jesus me curou, né? Óbvio que teve ali medicamento e tudo mais, mas se não fosse a mão de Deus, eu nem estaria mais aqui na terra. Mas Deus agiu e aqui estou eu com muita alegria falando para vocês aí, tá certo? Então Jesus cura, Jesus salva, liberta, transforma, Ele continua agindo, Ele continua sendo o médico dos médicos, tá entendendo? Ele não mudou não, o mesmo Cristo, o mesmo Jesus que fez os milagres quando Ele estava na terra, antes dele ser crucificado, Ele fez muitos milagres, depois Ele morreu, levou sobre si os nossos pecados, inclusive as nossas enfermidades, depois Ele ressuscitou ao 3º dia, depois Ele ficou aparecendo durante 40 dias para várias pessoas e depois de 40 dias que Ele vai em definitivo aos céus, mas Ele foi ao céu e disse, eu não vou deixar vocês sozinhos na terra, vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. Ele já cumpriu essa promessa, ou seja, então nós não estamos sós, nós não estamos abandonados, nós temos o Espírito Santo aqui com a gente, tá certo? Então é isso que você precisa entender. Se você é um cristão de verdade, isso que eu falei é básico, né? Você tem que entender isso aqui, tá certo? Muito bem, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, nós vamos orar então. Eu estava dando uma dica aqui para oração e nós vamos
falar com o Todo-Poderoso. Separa aí se você tem uma pasta com documentos, talvez você está aí com um protocolo, né, de uma aposentadoria, você reivindicou uma aposentadoria, está esperando, aguardando, né? Já faz 6 meses, né? Vamos crer aí que vai sair esse ano ainda, né? Esses primeiros 3 meses, assim, tem chance de sair até hoje, né? Tudo é possível, né? É uma questão de fé, de crer, né? Você fez a tua parte aí, então vamos crer aí, tá certo? E você que tem um documento, uma escritura, uma conta a pagar, conta a receber, enfim, nós vamos orar aqui pedindo o direcionamento de Deus nesse ano profético de 2026, o extraordinário de Deus. Eu vou falar depois da oração, depois vai ter uma música, mas eu vou falar depois sobre fé, mas eu vou orar dizendo o seguinte, Abacuque capítulo 2, o verso 4, a parte B do versículo diz assim, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. No livro de Romanos, capítulo 4, verso 7, diz que Deus, ele chama à existência aquilo que não existe. Então, você que está me ouvindo, tem alguém que me ouve que está doente, enfermo, então já se veja curado, já se veja voltando ao trabalho, já se veja voltando para a faculdade quando voltar, aos estudos, para você voltar. Já se veja, se você está desempregado e fala, pastor, olha, eu estou precisando de trabalho, de emprego, enfim. Né? Então já se veja lá naquela empresa. Né? Talvez você começou o seu próprio negócio e ainda está aí nesse primeiro aninho patinando. Né? É desafiador, sim. Não é tão simples implantar um negócio, uma empresa. Né? Tem gente que começa e cresce rápido. Ou tem outros, dependendo do que a pessoa faz, às vezes vai mais lento. Então, vamos crer, já se veja lá, já se veja a empresa grande, já se veja algo acontecendo, dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo. É como uma escada, a escada da fé. Você tem que dar o primeiro passo, mesmo que você não enxergue os outros degraus, tá entendendo? É o primeiro passo, dê o primeiro passo, daqui a pouco você dá o segundo e assim vai. Tá bom? Então já se veja, traga a existência, se tem algumas dívidas, algumas coisas que ficou do ano passado, não conseguiu fechar, então vamos orar também, que vai dar certo, que você vai resolver isso hoje, que esse mês você vai conseguir, algo sobrenatural vai acontecer, é isso, você tem que pensar em possibilidade. A Bíblia diz assim, esforça-te, Deus que diz isso, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Esforçar não é necessariamente pegar algo pesado para carregar nos braços, né? Mas é se esforçar, né? Ir à luta, ir à batalha, é ter uma mentalidade de vencedor, ter uma mentalidade de possibilidade, né? Uma mentalidade, eu sempre oro, eu falo, Jesus, sempre me dê criatividade, né? Então Ele dá. Ele dá. Por que você acha que todo dia a gente está aqui com conteúdo? Porque a gente lê a palavra, estuda, e Deus dá, o Espírito Santo dá essa capacidade, essa graça, né? E quanto mais eu invisto em mim, lendo bons livros, lendo a Bíblia, tudo isso ajuda. Mas o Espírito Santo é que nos dá a verdadeira capacidade espiritual, poder espiritual para orar em nome de Jesus e pessoas serão curadas, pessoas serão restauradas, vidas transformadas, casamentos restaurados, né? É assim que funciona. Então, é isso. Então, você precisa ativar. E me sinto aqui de falar o seguinte, quando eu falei casamentos restaurados, né? Eu quero justamente, declarar aos casais, você que já é casado, né? Seja 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, enfim, né? Eu acredito assim, casamento... todos os casais, né, casais casados, eles têm luta, todo mundo enfrenta, às vezes um mal entendido aqui, um probleminha aqui, acolá, às vezes alguém dá um escorregão meio esquisito aí na vida, né, e pode demorar um pouquinho restaurar, mas não desanime, né, não desanime aí do seu casamento, né, não desanima não, porque você tem que entender, olha, eu tô falando isso aqui, veio na minha cabeça, eu creio que é de Deus, né. É algo interessante isso aqui, porque às vezes tem casal, eles têm filhos, aí é aquela mãe, aquele pai que é apegado ao filho, à filha, e parece que até um exagero, né? E esquece do marido, porque daí os filhos vão casar, a filha casa, o filho casa, o outro casa, eles vão casando,
E quem vai ficar em casa? O casal. Então, você tem que entender que é isso aí. Ame os seus filhos, mas você tem que amar o maridão, amar a esposa, né? Tá entendendo? Isso aqui é de Deus que eu tô falando, hein? Você já ressignificar aí o seu casamento aí, para que você tenha um ano abençoado também na área conjugal aí com o seu maridão, com a sua esposa. É isso aí, minha gente, é isso aí, tá? E não adianta fazer biquinho, não adianta fazer eu não vou perdoar, eu não vou, se tiver tem que... Para com isso, aí é da época dos ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Não é um palavrão, né? Ignorante é a pessoa não sabe o que está falando, né? Ela não conhece um assunto e fica falando bobagem, né? Então tem que perdoar, né? Tem que ter perdão, tem que ter reconciliação, né? Então faça todo o possível para restaurar o teu casamento, se é o teu caso, tá certo? É assim que funciona. Muito bem, muito bem. Vamos então para o momento da oração. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor está nos proporcionando. E como eu sempre tenho dito ao Senhor, que se o Senhor está nos dando vida, obviamente é para a gente viver o melhor que o Senhor tem para nós, para o dia de hoje. Porque nós cremos que o Senhor nos dá graça suficiente para cada dia. Cada dia vai ter uma porção da sua graça sobre nós. Senhor, só Tu sabes como que está o nosso ouvinte, como que ele está, a sua família, casamento, filhos, trabalho, negócios, empreendimentos, ou seja, cada pessoa, Pai, que tem nos recebido semanalmente na sua residência, na sua loja, na sua empresa, no seu carro, pessoas, ó Pai, que fazem até um propósito, uma campanha de oração durante a semana, acreditando em milagres. E eu sei, Pai, nesses 21 anos que já completamos, muitas coisas o Senhor fez, muitas maravilhas o Senhor realizou. E acreditamos que o Senhor vai continuar realizando também neste ano de 2026. Que como diz aqui Abacuque, mas o justo pela sua fé viverá. Então nós cremos no Teu cuidado, no Teu amor, no Teu carinho, nas Tuas misericórdias para conosco. E eu quero colocar no altar da oração, unindo a minha fé com a fé de cada ouvinte, no altar da intercessão da oração, todos os pedidos que estão chegando neste momento. Ou mesmo a pessoa, Pai, que não tem como talvez enviar um pedido aqui pelo WhatsApp, mas ela está com os seus pedidos na mão, com uma pasta de documentos, talvez com ali um exame que ela fez no médico, né? Algo foi constatado através de um exame e essa pessoa está pedindo socorro, pedindo ajuda. E em nome de Jesus, Pai, eu te peço, manifesta o Teu poder, o Teu extraordinário para curar no dia de hoje. E nós repreendemos este câncer, esta doença, esta enfermidade, este mal, seja doença de ordem psicológica, física, emocional, ou até mesmo uma seta maligna, nós expulsamos este mal, esse espírito de enfermidade, esse espírito do mal, saia agora do corpo, da vida, da família, desta pessoa que também está orando conosco em prol de um amigo, de uma amiga, de um vizinho, de um parente, de um irmão da fé que está precisando de ajuda espiritual. Meu Deus e meu Pai, nós oramos por todos, porque a Tua palavra diz, orai uns pelos outros. A oração da fé salvará o doente, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Portanto, Pai, nós reivindicamos a manifestação do Teu poder, da Tua glória nesse instante. Restaura também, Senhor, a saúde conjugal, o relacionamento conjugal. Meu Deus, restaura casais que eles estão juntos, estão morando no mesmo teto, estão morando na mesma casa, mas ainda não estão alinhados, porque talvez estão debaixo do mesmo teto, mas eles ainda continuam divididos, eles continuam ainda chateados uns com o outro, mas seja o dia da reconciliação, seja o dia do milagre, e eu quero expulsar, na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, esse espírito mau, esse espírito maligno que entrou para tentar destruir este casal, entrou talvez através de uma brecha que os cônjuges deram, o marido ou a esposa deu alguma brecha e o inimigo entrou para destruir. Mas em o nome de Jesus, Pai, eu te peço a Tua misericórdia para restaurar este casal, restaurar esta família.
Talvez algo aconteceu, até se espalhou entre a família e ali as pessoas estão envergonhadas, tristes, chateadas, mas Senhor, Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus que restaura, que o Senhor faz a pessoa ter um novo começo, ou recomeçar. Então restaura essa união conjugal, restaura esta família, libera o Teu favor de restauração para os casais, para as famílias, inclusive, Senhor, abençoa o relacionamento dos pais com os filhos também. Quantas famílias têm filhos, têm vários filhos, e de repente entre eles mesmo, eles não se entendem, uma briga para cá, briga para lá, um tendo ciúme do outro. Meu Deus, eu sei que isso está sujeito a essas coisas, mas que o Senhor venha libertar essa família dessa divisão, dessas encrencas aí que eles entram, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia das famílias, Pai. Tenha misericórdia do homem e da mulher, do jovem, da criança, do adolescente e de cada família que está nos ouvindo agora. Senhor, abençoa também a vida financeira, abençoa o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o empregado de uma empresa pequena, média ou grande ou multinacional. Abençoa, Senhor amado, aquela nossa amada irmã lá de Fazenda Rio Grande que está trabalhando lá na Coreia do Sul, Pai. Ela foi enviada para lá, abençoa a vida dela e todos quantos saíram do Brasil, Senhor, seja por uma transferência de negócio, de empresa, para aperfeiçoar, talvez o inglês, talvez aperfeiçoar a sua vida profissional em outra região do planeta Terra, Senhor, ser com eles também, e até aqueles que infelizmente tiveram que sair do Brasil por outros fatores que o Senhor está vendo que está acontecendo no Brasil, que eles também sejam restaurados, e o Senhor dê força àqueles que são perseguidos, àqueles que são maltratados injustamente, porque Tu és o Deus da justiça, e cremos que o Senhor fará uma justiça, e o Senhor vai agir na vida de todos que estão sendo malfeitores, que estão sendo usados por Satanás para escravizar certas pessoas. Nós cremos no milagre. Aqui nós oramos porque Tu és um Deus de amor, mas Tu és o Deus da justiça também, e o Senhor é o justo juiz que julga corretamente. Então nós oramos e pedimos a misericórdia do Senhor sobre as nações, sobre os povos e sobre a nação brasileira. Abençoa esta água, Pai, que eu separei, e que alguns ouvintes separaram também, que após o término desta oração, essa água se transforme em um remédio espiritual, que eu vou tomar a minha água aqui do estúdio, e eu sei que quem tomar, aonde ele está agora, abençoa esta água, Senhor, seja um ponto de contato, e milagres aconteçam, e em nome de Jesus nós declaramos um dia de vitória, um excelente e abençoado final de semana para todos nós, em nome de Jesus. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que semearam no ano passado, que já começou a semear em janeiro de 2026, e que todos tenham condições financeiras saudáveis para continuar semeando com fé, com amor e com alegria, e que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, seja sobre todos os semeadores que continuarão, ou aqueles que começarão a partir de hoje, ou aqueles que retornarão a ser a partir de hoje, que talvez por alguma razão tiverem que dar uma pausa, mas que a partir de hoje eles retornem. Eu creio que o Senhor vai dar a semente certa para cada um. Assim é a nossa oração, Paizinho querido, e já te agradecendo acima de tudo pela nossa salvação em Cristo Jesus. Seja um dia de salvação, de cura, de restauração. Escreva o nome, Senhor, de muitas pessoas que estão se entregando a Cristo hoje no livro da vida, Pai. E a paz de Cristo reine em nossas vidas hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico, e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus.
E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!